O Luiz falou que a música é boa. E aí é Hum, que eles faltam sexta-feira, né, Nick? viu? Aí fica complicado, perde minhas músicas, top. Vocês viram, gente, a aula já começou com bailão. Olha só o que vocês estão perdendo. Sexta-feira é sempre a melhor aula, gente. Pelo amor de Deus, vocês Exatamente. têm que vir. Ah, isso Quem aí, nunca falta mais na fossem. sexta não passa no vestibular. É sobre É isso. verdade. Porque não queria dizer isso, mas é verdade. Galera, vamos voltando então. Ah, e aí, gente, sei que já comentamos muitas coisas, falamos de muitos conceitos, mas lembrando, gente, isso aqui é uma revisão, é um panorama geral e a gente queria tratar de uma maneira um pouco diferente. A gente queria dar uma abordagem histórica, a gente queria pegar uma abordagem geográfica e a gente também vai pegar uma abordagem geopolítica, tá bom? Para a gente entender um pouquinho de tudo, tá bom? Antes de eu começar a falar, sobre como que tudo isso se encaixa dentro da geopolítica, de como que o Brasil está dentro desse cenário, principalmente relacionado a mudanças climáticas, se a gente está ferrado ou não, o que que isso significa, qual que é a importância do agro, eu queria que vocês retomassem um pouquinho. Vejam como climatologia é uma ciência complexa, é uma ciência difícil. Vejam como os biomas eles são definidos, depende de corrente marítima, depende de correntes de massas, né? Depende do vento, depende de latitude, longitude, relevo, a posição que você está. Então, quando a gente estuda o clima, é extremamente difícil. E uma consequência disso, que é extremamente difícil também, você prever o clima, prever o tempo. Claro que hoje a gente tem uma ciência avançada, a gente tem muitas tecnologias que permitem que a gente faça isso. Só que sempre foi uma tarefa ingrata, sempre foi uma tarefa muito árdua, muito difícil de se fazer. E agora, com as mudanças climáticas, a gente não tem o mesmo panorama. A gente não tem mais a mesma base. Então, se antes já era difícil tentar prever o tempo, agora é muito mais. Tudo bem? E aí, gente, já soltando um spoiler aqui da aula, eu vou explicar como que o Brasil se encaixa nisso tudo e, principalmente, quais são as consequências para nós, tá? Eu vou falar basicamente do Brasil, mas eu vou falar de alguns outros países também, tá bom? E a primeira coisa que eu preciso de falar para vocês são sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Claro que eu não vou falar de todas as bacias hidrográficas aqui, eu vou tratar das principais, das duas mais importantes bacias hidrográficas para o Brasil, do ponto de vista econômico. As duas bacias hidrográficas mais importantes para o ponto de vista do Mercosul. A bacia hidrográfica mais importante para o Cone Sul da América do Sul. As bacias hidrográficas que vão ditar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, cultural, político da região sul, centro-oeste e sudeste brasileira, tudo bem? E quais são essas bacias hidrográficas? É a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai. E percebam, nesse slide eu também falo da bacia do Rio Prata. E aí, gente, explicando já bem brevemente. Quando você tem a união da bacia do Paraná com a bacia do Paraguai, vai dar origem, vai nascer um novo rio, que é o Rio da Prata, que é agora onde o Barack está passando o mouse, tudo bem? E aí, para vocês terem uma noção, primeiro falando da bacia do Rio Paraná. Quando a gente fala da bacia do Rio Paraná, a gente está falando do segundo maior rio da América do Sul, que é, evidentemente, o Rio Paraná. Ele só é menor do que o Rio Amazonas. Então, gente, o Rio Paraná ele está no top 10 maiores rios do planeta. Mais ainda, os rios que vão desaguar no Rio Paraná, eles são muito importantes para a nossa história como um todo. O mais importante deles, que vai definir a história do estado de São Paulo, que vai definir a história de Minas Gerais, do Tocantins, da região sul do Brasil, da futura industrialização do Sudeste, é o Rio Tietê. O Rio Tietê, ele faz parte da nascente do Rio Paraná. E aí, eu queria explicar para vocês um pouquinho do significado de Tietê. Tietê, ela tem origem do Guarani e ela é a junção de duas palavras, ti, que é água, e etê, que é verdadeiro. Então, a tradução de Rio Tietê, do Guarani para o português, seria o rio verdadeiro. E por que, que ele tem esse significado? Porque, simplesmente, era o rio mais importante para os povos originários que estavam aqui em São Paulo.
os povos indígenas. Por quê? As populações indígenas que viviam no litoral, que viviam aqui no Planalto, aqui na região de Campinas, São Paulo, Guarulhos, Diadema, do ABC, quando eles queriam ir para o interior de São Paulo, eles pegavam o rio Tietê. Quando eles queriam ir para o interior do Brasil, eles pegavam o rio Tietê. Os bandeirantes vão fazer a mesma coisa. Os bandeirantes vão chegar até Minas Gerais através do rio Tietê. Eles chegam até o rio Tietê, sobem mais ainda, sobem o rio Tocantins, chegam até o Goiás e aí descobrem várias minas. Então, é só a gente lembrar do que o Matrix falou, gente. O rio Tietê, a bacia do Paraná, ela vai ser importante para a gente interiorizar a população brasileira, de você interiorizar o desenvolvimento econômico brasileiro. Não fosse o rio Tietê, as bandeiras não teriam tido o sucesso, e eu coloco aqui sucesso entre aspas, porque a gente tem que lembrar o que foi o movimento dos bandeirantes. O movimento dos bandeirantes foi simplesmente assassinato, foi violência sexual e foi um espólio, foi um roubo, foi isso. Mas dentro daquele contexto, e aí lembrando de contexto histórico, que o Matrix ele pontuou muito bem, foi um sucesso. Chegaram até Minas Gerais através do rio Tietê, através do rio Paraná. Eles vão subir o rio Paraná e vão conhecer o Cerrado brasileiro, vão conhecer o Pantanal brasileiro. Tudo bem? E aí, só explicando um pouquinho do rio Paraguai, o rio Paraguai, ele também é um rio que vai nascer no interior do Brasil e vai desaguar no mar. O rio Paraguai, ele vai ser extremamente importante para você subir o Brasil, subir o Pantanal brasileiro e chegar até a região amazônica. Então, ele é um rio que foi explorado mais recentemente. A interiorização do Brasil, além do Mato Grosso, indo para a Amazônia, indo para o Acre, ela vai depender muito do rio Paraguai. E aí, só para a gente fechar essa questão, por que a gente teve a Guerra do Paraguai? Qual foi um dos motivos que vai estourar o maior conflito do hemisfério sul? Vai ser a questão do controle da Bacia do Prata. Pô, Nick, peraí, você não estava falando do Paraná, do Paraguai? O que tem esse prata? Quando o rio Paraná e o rio Paraguai se encontram, e isso acontece ali na fronteira, na tríplice fronteira entre Argentina, Brasil e Paraguai, ele recebe um novo nome. Ele se chama Rio da Prata, a Bacia do Prata. Um dos motivos da Guerra do Paraguai ter estourado foi que o Paraguai queria controlar essa bacia. Mas o Brasil também queria controlar essa bacia. Assim como a Argentina também queria controlar essa bacia. Por quê? Esses rios dão acesso ao interior do continente sul-americano. Eles vão dar acesso ao Cerrado, ao Pantanal, do altiplano, altiplano não, gente, dos Andes, do Peru, da Bolívia. Os espanhóis, quando eles começam a povoar Buenos Aires, quando eles começam a povoar o Uruguai, eles também fazem esse caminho. Eles vão subir o Rio da Prata e vão chegar até o Peru, até a Bolívia e descobrir reservas de prata gigantescas. Então, para esses países, Paraguai, Argentina, Brasil, Uruguai, Bolívia, Peru, até em certa medida o Chile, esses rios são extremamente importantes para você conseguir se locomover, para você conseguir entrar dentro do território, para você descobrir o que tem ali. Vamos lembrar, gente, uma das grandes coisas que tinha era o mito do Eldorado, a cidade de ouro, a cidade ricas em metais. E os portugueses, os espanhóis, eles encontraram isso em certa medida. Quando os espanhóis chegam até o Peru, eles chegam até a Bolívia, eles ficam completamente impressionados com a quantidade de prata que tinha naquela região. Então, o Eldorado, esse mito, em certa medida, ele é verdade. E ele só foi descoberto, ele só foi achado, ele só foi explorado por causa desses rios. A grande estrada, a grande rodovia, a grande ferrovia para chegar no interior do continente sul-americano são esses rios. Por isso eles são tão importantes. Barak, pode prosseguir, por favor, Mori. Esse mapa, ele tá melhor detalhado, ele tá um pouquinho mais ampliado. E aí, gente,
Vejam, você tem a bacia do Paraná, você tem ali, subindo sentido Mato Grosso, Paraguai, as grandes nascentes. Você vai ter ali o rio Cuiabá, tudo bem? Que vai desaguar no rio Paraná, que vai desaguar no rio Paraguai. Então, é a junção de vários rios. Aqui, se a gente for pegar para o lado de São Paulo, a gente tem o rio Tietê, que eu comentei com vocês. Mais ao sul, ali entre São Paulo e Paraná, você vai ter o rio Paranapanema, tudo bem? Que vai também chegar ao rio Paraná. Você vai ter um outro rio também muito importante, um tal rio Iguaçu, e aí também a gente tem as cataratas do Iguaçu. Todos eles vão para o mesmo sentido. Sentido Rio Paraná, sentido Rio Paraguai, que vai dar origem ali na Argentina, ali no Uruguai, ao Rio da Prata. Então percebam, gente, eu não comentei tanto ali da questão do Paraguai, da Bolívia, da Argentina, mas vejam ali onde o mouse do Barack está passando. Vejam que você tem um recorte em azul. Os rios saem do interior da Argentina, saem do interior do Paraguai, saem do interior da Bolívia e vão até o mar. Então é uma estrada para o interior, não só para o Brasil, mas para todos esses países em volta. Tudo bem? Próximo slide, Barack, por favor, meu amor. E aí percebam. Onde fica o aquífero Guarani? Justamente nessa região. Então, as nascentes do rio Paraná, as nascentes do rio Paraguai, do Tietê, do Paranapanema, do Iguaçu, do rio Cuiabá, estão todas no aquífero Guarani. E vejam só, o aquífero Guarani, ele pega basicamente todo o Pantanal brasileiro, todo o Pantanal paraguaio, que é chamado de Chaco, e o argentino, se não me engano, eles também chamam de Chaco, né? Que é a região alagada. A nascente do rio Paraguai tá ali também no Pantanal. A do Paraná eu falei errado, tá, gente? Perdão, ela nasce ali no interior de Minas, ali na região do Cerrado. O rio Cuiabá vai nascer ali. O rio Xingu, que vai para o norte do Brasil, nasce no Cerrado. Os principais rios da América do Sul, eles nascem, eles têm o seu berçário ali onde eles são gestados no aquífero Guarani. E o aquífero Guarani, essas nascentes, estão no Pantanal e no Cerrado. Aonde eu estou querendo chegar? Por que eu estou enfatizando isso? Se você destrói o Pantanal, você está destruindo as nascentes. Se você destrói o Cerrado, que atualmente é o bioma mais ameaçado do Brasil, é o bioma que mais sofre com devastação, você ataca a nascente do Rio Paraguai. Você ataca a nascente do Rio São Francisco. Você ataca a nascente do rio Xingu. Você ataca a nascente do rio Paraná. Você ataca a nascente do rio Iguaçu. Eu acho que vocês já conseguiram entender. Então, quando a gente chega e bota fogo em menos de um mês em 30% do Pantanal, a gente está pondo em risco simplesmente a bacia hidrográfica mais importante para a América do Sul, do ponto de vista econômico. A gente está pondo em risco a bacia hidrográfica mais importante para o agronegócio brasileiro. Gente, aonde é produzido a soja? No Mato Grosso do Sul. Aonde é produzido a cana? Em Minas Gerais, em São Paulo. Aonde é produzido o café? Minas Gerais, São Paulo, Paraná. Todos esses estados dependem dessa bacia. Se Ribeirão Preto é tão importante, é conhecido como a Califórnia do interior paulista por causa do agronegócio pujante, forte, é por causa desses rios. Se o Mato Grosso do Sul, hoje em dia, tem um dos maiores crescimentos econômicos do país por causa do gado, por causa da soja, é por causa desses rios. Simplesmente, se não tem rio Paraná, se não tem rio Paraguai, não tem plantação, não tem rebanho de gado, não tem água para a população. Então, quando a gente vê a crise hídrica, a maior crise do último século, a maior crise hídrica dos 91 anos, é porque a gente está destruindo esses rios. Se a gente não cuidar desses rios, a gente vai passar fome, a gente vai passar sede, a gente vai passar calor. A gente simplesmente, e aí não é uma mera expressão, a gente está destruindo o nosso futuro. Se o agronegócio continuar botando fogo no Pantanal para criar mais gado, daqui
30, 50 anos, aquilo vai virar um deserto. Não vai ter como você ter rebanhos bovinos, não vai ter como você ter plantação de soja, não vai ter como você ter plantação de cana, não vai ter como você ter nada. Tudo bem? Baraque, próximo, por favor. E aí, eu queria falar para vocês da Foz do Iguaçu. Alguns de vocês já vão até saber o que eu vou falar, porque eu comentei isso com vocês na aula. E aí, gente, primeiro, eu acho que é importante a gente dar uma dimensão do que é a Foz do Iguaçu. A Foz do Iguaçu é simplesmente a maior queda de água do planeta Terra. Então a gente viveu assistindo Pica-Pau descendo as cataratas do Niágara. Se vocês acham que a catarata do Niágara é muita água, aquilo não é nada. Não é nada. As cataratas do Iguaçu têm mais de 250 quedas d'água. Para vocês terem noção, em um segundo, apenas um segundo, passam 1.750 metros cúbicos d'água. Pô, Nick, tá, o que isso significa? O que isso quer dizer? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um galão d'água tem 20 litros. É 0,002 metros cúbicos. É isso. Se você toma um banho de 15 minutos, você gasta aproximadamente 50 litros de água. Então, 2 galões de água, 2 bebedouros. É só a gente lembrar daquele galão de água azul de plástico. Você gasta 2 daqueles galões para tomar um banho de 15 minutos. Aquele banho, assim, justo depois do dia. Tá, Nick, eu ainda não entendi o que são 1.750 metros cúbicos d'água. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine você e sua família. São 4 pessoas. Essas 4 pessoas tomam 2 banhos por dia. Ou seja, em um dia, elas vão tomar 8 banhos. Se elas tomarem 8 banhos, todo santo dia, um banho de 15 minutos, um banho que vai gastar 50 litros d'água. Isso, com as cataratas do Iguaçu, daria para você tomar banho, você e sua família, 2 banhos por dia, todo santo dia, durante 10.800 anos. E isso é o que passa de água em um segundo. Um segundo. Com um segundo de água, você e sua família, 8 banhos por dia, todo santo dia, vocês tomariam banho por 10.800 anos. Então, gente, quando eu falo que é água pra caramba, é muita água. É água pra caralho. E aí, Baraque, passa pro próximo slide, por favor. É assim que a gente deixou as cataratas do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu secaram. Secaram. Vejam a diferença. Vejam a diferença. A gente conseguiu secar as cataratas do Iguaçu. Gente, eu vou bater nesse ponto de novo. Daria para tomar banho por quase 11.000 anos. Todo santo dia. Todo dia, todo dia. E a gente secou. Secou. Não tem água. Não tem toda aquela beleza. Não tem toda aquela quantidade de água. Sabe quanto tempo a gente fez para secar isso? Esse ano. Parabéns, a gente é foda pra caralho. Olha o que a gente conseguiu fazer. Não, a gente merece palmas. É só a gente continuar destruindo o Pantanal. Vamos botar fogo em 30%. Foda-se, não pega nada. Só vai dar nisso. É só isso que vai acontecer. A gente vai ficar sem água. A gente vai ficar sem energia elétrica. O que a gente tem ali na Foz do Iguaçu? A gente tem a maior usina hidrelétrica do planeta, a usina de Itaipu. A usina hidrelétrica que mais produz energia. Não tem esse slide, amor. Fique em paz. Ah, tá. Você estava mostrando ali no mapa. Obrigado. O que acontece? Não tem água na usina de Itaipu. A usina de Itaipu produz 10% de toda a energia do Brasil. A usina de Itaipu é o que permite com que eu esteja dando essa aula. É o que permite vocês carregarem um celular, um notebook, em Franca, em Ribeirão Preto, em Minas, no Rio, em Curitiba, em São José dos Pinhais, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Todo o centro-sul do Brasil é abastecido pela usina de Itaipu. E ela está
secando. Ela está no seu menor nível histórico. Nunca esteve tão baixo. Já é um consenso. Todo mundo falando, a gente vai passar por uma crise energética também. A gente já está enfrentando a crise hídrica. Vai faltar energia. Já está faltando energia. E por quê? Porque a gente não está cuidando dos rios que a gente tem. Que a gente está desmatando tudo. Gente, eu vou bater nesse ponto. A gente botou fogo em 30% do Pantanal. Não tem como você esperar que continue caindo chuva. Não tem como você esperar que continue tendo cachoeiras em Iguaçu. Tudo bem? E aí, galera? Para fechar essa primeira parte. Vocês viram que a nascente desses rios estão aonde? Estão no Brasil. Estão no interior do Brasil. Só que esses rios, eles também vão passar pelos nossos vizinhos aqui, pelos nossos colegas argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos. Se esse rio seca, se esse rio diminui a sua vazão, se tem menos água, porque as nascentes foram desmatadas e as nascentes ficam no Brasil, quem que é o culpado? Quem que vocês acham que os argentinos vão botar a culpa? No coitado do São Pedro, que não tem nada a ver com a história, ou com os brasileiros? Quem que vocês acham que os uruguaios vão culpar que a gente secou com a Bacia do Prata? Vai ser qualquer entidade religiosa ou vai ser os brasileiros que botaram fogo em 30% do Pantanal? O que vocês acham? Se a gente interfere tanto assim nesses rios, a gente vai ter sérios e graves problemas diplomáticos. Porque é responsabilidade do Brasil cuidar desses rios. E aí a gente tem que lembrar que esse rio, ele não é só brasileiro. Ele é de toda a humanidade. Ele é um patrimônio humano. Ele é um patrimônio de todos, principalmente dos nossos vizinhos aqui. Então, se não tem água ali, os culpados vão ser a gente. E aí, como diria o ditado, vai azedar o pé do frango. Vai dar ruim para nós. Tudo bem? Próximo. Me deu até sede, olha. Então, galera, acho que deu para entender um pouquinho dessa questão nossa aqui, mais próxima nossa, né? Do interior paulista, aqui da nossa região do Sudeste, de Minas, do Paraná, da região do Centro-Oeste. A gente está acabando com o nosso agronegócio. Então, só antes de eu começar a falar do Rio São Francisco, a gente tem uma política tão idiota, tão burra, tão imbecil, e me desculpem usar essas palavras, por quê? O agronegócio está literalmente queimando o seu futuro, tá? E sim, pode apontar porque é isso mesmo. Quando a pessoa fala que não tem importância a natureza, que não vai ter reserva ambiental, não vai ter reserva indígena, tá cavando a própria cova, tá cavando a cova do agronegócio. No futuro, essa região vai estar seca, a gente não vai plantar nada, e foi o próprio agronegócio que fez isso. E aí, porque... Bom, eu gostei do comentário do Luiz, ele falou que, resumindo, tá, gente? Que nós somos insignificantes dentro desse ponto de vista. E eu concordo com você. Gente, de novo, dá para tomar banho durante 11 mil anos, basicamente. Então, é água pra caralho. A gente não consegue entender isso. Mas eu já vou chegar como a gente podia tentar remediar isso. Isso eu vou falar mais lá no final da aula, tá? Mas guarda essa provocação que você fez. Gostei muito dela. E aí, gente, por que eu trouxe o Rio São Francisco aqui? O famoso Velho Chico. Porque o que está acontecendo hoje no Rio Paraná, no Rio Paraguai, já aconteceu no Rio São Francisco. Hoje o Rio São Francisco é um rio doente, é um rio anêmico, é um rio fraco, que não tem mais a água que já teve no passado. E por quê? É só a gente lembrar do que o Matrix estava falando para a gente lá no começo. Aonde vai se dar o início da colonização brasileira? Aonde vai se desenvolver a economia, a sociedade, a política, a cultura brasileira? É no Nordeste brasileiro. Mais especificamente, dois estados muito fortes, a Bahia e o Pernambuco. Estados onde o Rio São Francisco passa. E o que acontece? Durante 300, 400, 500 anos de exploração, de você destruindo a Mata Atlântica, que estava ali, para tirar o pau-brasil, depois você destruindo
O resto que sobrou da Mata Atlântica, adentrando o sertão nordestino para plantar cana, depois você indo mais ainda para dentro, destruindo a região do semiárido, da questão do agreste nordestino, de você tirando aquela vegetação para criar gado, você acabou com o Rio São Francisco. Você tirou toda a mata que tinha em volta do rio. E por que essas matas em volta do rio são importantes? As famosas matas ciliares. São essas árvores, essa vegetação que permite com que o rio continue existindo, que o rio continue sobrevivendo. Porque essa mata, essa vegetação vai trazer umidade para o rio, vai aumentar o volume dele, vai permitir com que chova, com que o rio seja alimentado. Só que, com o nosso processo histórico, com o nosso processo econômico, a gente destruiu o Rio São Francisco. A nascente do Rio São Francisco fica no interior de Minas Gerais, ali no Cerrado, que é uma das regiões mais devastadas do país. O Rio São Francisco, hoje em dia, ele enfrenta graves problemas. E aí, eu queria entrar naquela problemática, né, da transposição do Rio São Francisco. A gente sabe que a região do Nordeste brasileiro é uma região árida, é uma região seca. O Barak já apresentou isso para a gente muito bem com a questão da climatologia, dele explicando a questão das correntes marítimas, das massas de ar, explicando como que isso funciona, como que o clima é definido. Então, o Nordeste ele é seco desde sempre, tá? Pelo menos uma parte dele. E você teve uma ideia, que não é de hoje, que ela não é recente, da transposição do Rio São Francisco, ou integração do Rio São Francisco. Por quê? O Rio São Francisco é basicamente o único rio perene do Nordeste. É basicamente o único rio que se mantém o ano inteiro, que não seca. Qual que era a intenção? Você transpor, você integrar o Rio São Francisco com as bacias, com os rios que acabam secando. Por quê? Aí o Rio São Francisco alimenta esses outros rios menores que acabam secando no tempo de seca, como eu falei a palavra seca agora, e você tem água o ano inteiro. Tá? Essa é uma ideia bacana, é uma ideia legal, e principalmente é uma ideia desde a época do Império do Brasil. O Dom Pedro II, ele falou: eu venderei até a última joia da minha coroa para acabar com a seca, com a fome, com a sede do Nordeste. Engraçado, ele não vendeu nenhuma pedra preciosa e o Nordeste continua seco com uma série de problemas. Então, né, não é de hoje que você tem promessas que não são cumpridas. Qual que é o problema, gente? E aí eu vou fazer uma analogia. Pensem que o Rio São Francisco é um paciente anêmico. É um paciente que faz hemodiálise, ou seja, que tem que tratar o sangue dele. Ao mesmo tempo, ele tem que doar o sangue dele. Então, o Rio São Francisco é um paciente anêmico, é um rio anêmico que não está forte, que não tem muita água e ainda estão tirando dele para tentar resolver um problema. E aí o que eu quero dizer com isso? Tá, Nick? Então você está me falando que a gente tem que deixar o semiárido com todo o problema que ele enfrenta. Não, não é esse. Não é isso que eu estou falando. Mas que a gente devia tentar encontrar uma outra solução. Porque aí eu vou entrar nos problemas que a transposição do Rio São Francisco ou integração do Rio São Francisco trazem. A primeira delas, a primeira crítica, é que essa transposição não vai abarcar as regiões mais necessitadas do Nordeste brasileiro, do semiárido brasileiro. Quais são essas regiões? Principalmente o Ceará e o Piauí. E a transposição do Rio São Francisco, ela está basicamente no Pernambuco, em Alagoas. Coincidentemente ou não, a transposição do Rio São Francisco, ela passa em áreas de grandes latifúndios, de grandes fazendas. Então aí você já começa a suspeitar. Uma outra crítica que você tem à transposição do Rio São Francisco, que é um projeto muito caro, que ele é muito custoso e você teria outras alternativas mais baratas. E eu já vou entrar nessas alternativas. Um outro problema é a salinização da água. Pô, Nick, você tá muito louco, mano. Você tá viajando. A água do rio é doce. Como que ela vai ficar salgada? Galera, vamos pensar naquela garrafinha de água que você compra no supermercado. Vocês já perceberam que ela se chama água mineral? Não sei se vocês já pararam para ler o rótulo.
Os minerais que estão na água, eles estão dissolvidos em formas de sais. Não existe só o sal de cozinha. Você tem o sal de magnésio, que está aqui na garrafinha d'água. Você tem o sal de potássio, que está aqui nessa garrafinha d'água. Você tem cloro, que está dentro dessa água. O que acontece? A água evapora, o sal não. Quando você tem a transposição do Rio São Francisco, a evaporação do rio aumenta, porque agora a área dele é maior. A gente tem que lembrar que essa transposição ela é em céu aberto, então o sol incide lá um ano inteiro. Então você tem uma evaporação maior, fica menos água e sobra sal. E aí o que você tem? Água salgada, que não serve para você beber, não serve para você plantar, não serve para o consumo, não serve para a produção. Talvez serviria para a produção de energia. Então, já é um problema. Qual que é a alternativa da transposição do Rio São Francisco? Qual que seria uma outra maneira de você remediar esse problema? Obras muito mais simples e muito mais baratas. A construção de cisternas. O que é uma cisterna, gente? Cisterna é uma grande caixa d'água de concreto enterrada. Qual que é o objetivo dela? Você não tem meses que chove muito? Não é? Aproveita essa chuva toda, armazena ela, guarda ela e usa nos tempos de seca. Essa é uma obra muito mais barata. E o principal ponto é, a gente não teria esses problemas no Rio São Francisco se a nossa história, se o nosso processo civilizatório não tivesse acabado com o rio, não tivesse matado com o rio. O que eu quero dizer? É muito mais barato você manter a árvore de pé, você manter a vegetação que está ali, do que depois tentar remediar o problema. É muito mais barato você deixar o rio ali de boa, nele. Conserva as matas ciliares. Eu não estou falando que tem que deixar o florestão lá, que a gente não pode ter um desenvolvimento econômico. Não é isso. Mas seja racional, seja equilibrado. É mais barato você manter a natureza do que tentar retomar ela. Gente, é mais fácil você evitar o problema do que consertar a cagada. É simples, é direto. Eu acho que essa frase, esse ditado popular, explica muito bem. Consertar uma cagada é extremamente difícil. E aí o exemplo é o que aconteceu com o Rio São Francisco. É o que aconteceu nos anos de exploração que a gente teve na colônia, na república, na nossa história moderna. Tudo bem? Só para a gente finalizar essa questão do Rio São Francisco, o Nordeste brasileiro enfrenta um problema muito grave chamado desertificação. É a transformação do semiárido em deserto. E por que isso acontece? Por causa do desmatamento. Para vocês terem noção, hoje em dia, você tem uma área de deserto dentro do Brasil, dentro do Nordeste brasileiro, equivalente ao tamanho da Inglaterra. Tá? Você tem um deserto no Brasil do tamanho da Inglaterra. Só que esse deserto nem sempre existiu. Não era um deserto. Era uma região seca? Era uma região semiárida? Era, mas não era um deserto. O nosso processo civilizatório, o nosso processo histórico, o nosso processo econômico, o nosso processo social, acabou transformando aquela região em um grande deserto. Entendeu? É essa a questão. Então, o que eu quero dizer é melhor se a gente deixa o Pantanal do jeito que tá. É melhor se a gente deixa o Cerrado do jeito que tá, porque depois, para consertar, é muito difícil. Para não dizer impossível. Tudo bem? Tranquilo até aí? E, sim, Luiz, é um problema porque nem todo mundo pensa assim. Só que eu vou me adiantar um pouco, tá? Eu já vou entrar na questão do que você já tinha falado anteriormente, né? De que a gente é muito insignificante e tudo mais. Sabe quem deveria estar resolvendo esse problema de verdade? É o agronegócio. Por quê? O agronegócio desmatando para criar mais gado, para criar mais soja, é burrice, é idiotice. Porque daqui 30 anos, daqui 50 anos, eles não vão estar mais conseguindo produzir. A gente já está sentindo a falta de água agora, nesse século, nessa década. Se a gente não tiver um uso racional, a gente não tem economia. E aí, galera, eu sei que eu falando aqui, parece que eu sou completamente contra o agronegócio, que a gente tem que acabar com o agronegócio, vamos destruir. Não vou mentir, talvez seja um sonho utópico meu, tá? Eu não concordo com esse sistema
de exploração. Não concordo. Opinião pessoal minha. Só que a gente tem que ser racional. O agronegócio, ele corresponde a 30% do PIB brasileiro. É o setor mais importante da nossa economia, tá? O que acontece? Se a gente não preservar o que a gente tem, a gente não vai ter agronegócio. A gente não vai ter plantação de soja, não vai ter cana, não vai ter café, não vai ter gado, não vai ter galinha, não vai ter merda nenhuma. Essa que é a grande verdade. A gente já está sentindo os efeitos disso agora. O agronegócio tem um sistema de produção burro, idiota. Ele tem um sistema de produção que vai acabar com o nosso futuro econômico. A gente tem que ter um sistema de produção mais racional. Só para eu arrematar esse ponto. Não sei se vocês sabem, mas a Holanda, os Países Baixos, é o maior produtor do mundo de pimentão e tomate. Vocês não me entenderam errado. A Holanda, os Países Baixos. Para vocês terem noção, a Holanda é menor do que Sergipe, que é o menor estado brasileiro. A Holanda, na verdade, é um grande brejo, é um grande alagado, frio e salgado. Como que é a Holanda? Um país que é frio, que é um país de água salgada, que é um país que não é propício para o desenvolvimento do agronegócio, planta mais pimentão e tomate do que o Brasil. Como? Como será que eles fazem isso? Desenvolvimento em tecnologia, desenvolvimento em ciência, desenvolvimento nos cursos de agronomia. É você pegar os biólogos, os ecólogos, os geógrafos, todo o pessoal da ciência e estudar aquela planta profundamente. O que os caras fazem? Sabem que tipo de luz o tomate prefere. Ah, se é uma luz mais branca, se é uma luz mais amarela, mais verde, mais roxa, da cor que seja. João, já deixa tu falar. É o Matrix, né? Que tá levantando a mão, acho que é. Eles desenvolvem como que a planta vai se dar melhor com a água. Quanto de água é necessário para o tomate se desenvolver? O que eu quero dizer? O agronegócio deveria patrocinar todos os cursos de agronomia para ter um uso racional, consciente, científico, para produzir mais, sem ter que desmatar. Porque essa é a grande verdade. Para você produzir mais, você não precisa desmatar. Matrix, manda bala. Não, eu adorei essa questão que você falou da Holanda, né? E a gente vê isso também em Israel, né? Eu não sei se é Israel, né? Que lá também, né, um terreno horrível, né, para plantar, né, e os caras desenvolveu lá e lá agora planta, né, tem irrigação, muito interessante a irrigação que eles têm nas plantas também, né, bem essas questões tecnológicas, né, Sim. Um país bem para frente ali, né, quem considera país, né. polêmicas. Mas é isso, gente. Inclusive, Israel, como que ele trata o problema? Israel está no meio de um deserto. Como que eles tratam a falta d'água? Dessalinização. Pega a água do mar, tira o sal e consome. Esse é um processo caro? É um processo caro. É um processo complexo? É um processo complexo. Só que o Nordeste brasileiro tem a plena capacidade de fazer a mesma coisa. E isso é muito mais barato do que você mudar um rio de lugar. Isso é muito mais simples do que você alterar o curso de um rio. É muito mais barato. O que eu quero dizer, gente, a gente não pensa racionalmente. A gente vai pela emoção. A gente vai por narrativa, por ideologia, por coisas que não fazem sentido. Por coisas que estão cavando a nossa própria cova. Tudo bem? E aí, tu já fala, o Luiz já mandou de novo. É verdade, eles não se importam. Esse é um grande problema. Mas, se os produtores não estão pensando, se esses capitalistas estão sendo burros, eles não estão pensando em ganhar dinheiro de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, sabe quem devia tocar isso? O Estado brasileiro. E aí eu não digo Bolsonaro, eu não digo Temer, eu não digo a Dilma, eu não digo Lula, é o Estado, é a instituição Brasil. Vamos se tornar a maior potência do agronegócio do ponto de vista tecnológico. Se os capitalistas, se o agronegócio, se os grandes barões, se os grandes fazendeiros não vão tocar isso, o Estado brasileiro vai tocar. Desenvolve a tecnologia, vende ela a baixo custo, faz isenção de imposto, faz o IBAMA atuar mais forte. Se tu destruir a nascente do rio, se tu derrubar uma árvore, meu irmão, tu vai pegar cadeia. Faz o Estado brasileiro agir de uma maneira forte.
Barak, manda. Gente, só algumas coisas que eu fui pegando na fala de vocês. É principalmente a gente lembrar da questão da caatinga, né? Que é o único bioma unicamente brasileiro, extremamente rico e adaptado à questão do semiárido, né? Então tem todo esse processo de desmatamento, né? Da economia de conhecer os frutos, as sementes e tudo que os sertões oferece desde a época da colônia, né? E também essa visão europeia de ver aquilo como uma coisa suja, um tanto de mato seco ali, né, cheio de espinho. Para que eu vou querer isso? Vamos desmatar, né? E como se ela não cumprisse um papel ecológico naquele ecossistema. A gente tem o caso da ararinha azul, né, que está em extinção e é decorrente desse processo de desmatação, de desmatamento da caatinga também. Então, é extremamente importante e a caatinga é um dos biomas que demoram mais tempo para se recompor, justamente por estar numa região muito seca, né, e que o solo já está muito degradado no processo de desertificação. Então, é sempre muito mais difícil tentar reflorestar esse bioma. Nem por meio de sementes direta, o plantio de sementes direta no solo não funciona mais lá, porque o solo é tão quente, é tão seco, que elas não conseguem se desenvolver. O grau de plantas que conseguem ser bem-sucedidas depois do reflorestamento é muito baixo. Então a gente está falando de uma região que é muito difícil recuperar. E o desmatamento impera, né? Essa questão que o Nick comentou sobre a transposição do Rio São Francisco, a gente tem que lembrar sempre essa questão, que essa água não está indo para alimentar as pessoas, não está indo para matar a sede das pessoas, mas principalmente para fruticultura, né? Então, para a produção de frutas ali naquela região da Bahia, do Nordeste. Então a gente vê que essa produção aumentou, mas a seca ela ainda continua, ela persiste. Então a gente precisa pensar em soluções que não estão só nessa lógica de produção de alimentos baratos para exportação, né? Eu acho que é uma principal coisa que mantém essa ideologia de produção, esse meio desenvolvimentista, é porque é barato e lucrativo para exportar para fora, né? Lucrativo para quem? Para os latifundiários. Então a gente tem que pensar nessas questões e é isso que o Nick falou. A gente precisa fortalecer os órgãos de fiscalização ambiental, né? E a gente precisa reformar, ressavanar essas regiões que foram devastadas, principalmente na margem dos rios, as matas ciliares, né? Para recompor todos os afluentes do Rio São Francisco, inclusive, que estão secando ou estão poluídos, não só pelo meio urbano, mas por fertilizantes também, né? E, enfim, inúmeras questões. Pode falar, amigo. Eu ia falar assim que o que o Luiz está falando ali, eu acho que eu compartilho também um pouco da opinião dele, né? Porque, na verdade, né, lógico, hoje em dia a gente tem um amparo muito grande da ciência, né? Tem muita pesquisa sobre isso, né? Muita divulgação, muita gente fazendo, né? E olhando e refletindo sobre isso, porque as consequências estão batendo na porta, né? As consequências de 500 anos atrás ainda repercutem hoje, e esses problemas estão sendo feitos, né? Na verdade, de uma maneira muito forte, né? E tal, né? Mas isso, na verdade, é um projeto, né? Porque o que as pessoas pensam, na verdade, projeto é ter uma coisa, uma lei lá estruturada. Mas quando também não tem uma lei estruturada, é um projeto. Quando a gente fala, por exemplo, dessa questão do início da República, por exemplo, a gente lembra de uma questão muito emblemática, que é Canudos, por exemplo. Antes de Canudos estar ali consolidado, uma seca no deserto, uma seca no Nordeste tinha acontecido e matado o quê? 7 mil pessoas, sabe? E tu por que num período republicano, onde está mudando essas questões de império, por exemplo, passando essa transição, olha os quadros, olha o Tiradentes, olha como que a gente está valorizando o cidadão simples, a mulher que amamenta o filho, né? Olha essas questões. Por que será que essas pessoas do Nordeste não estão sendo olhadas? Porque elas fazem parte de um projeto, elas fazem parte do colonialismo, elas fazem parte das pessoas que elegem as pessoas que estão lá nos grandes poderes. Porque a gente fala, por exemplo, do Floriano Peixoto e a gente está falando, por exemplo, dos florianistas, que defendem Floriano Peixoto, porque ele foi muito bom, ele diminuiu, na verdade, os preços das coisas no mercado no início da República da Oligarquia, quando ele governou, né, na República da Espada. Por que é muito bom? Porque ele fez
fez só isso no Rio de Janeiro, ele não fez isso no Brasil inteiro. O cara é lembrado até hoje, tem rua o nome dele, porque ele fez isso só no Rio de Janeiro. E o Brasil? Como o Brasil um todo não faz parte disso, sabe? Então, tem uma negligência muito grande com todas essas questões, porque são questões que mantêm uma estrutura muito grande do Brasil de como ele é formado e de como ele se sustenta sobre isso, né? Essas pessoas pobres, nessa situação de miséria extrema do Nordeste, não estão lá simplesmente porque é bonita, legal. Não, elas estão lá porque elas compõem uma parte que tem que compor, né? É importante elas serem pobres, é importante elas passarem fome ali, porque elas estão compondo uma estrutura, estão fazendo parte de um eleitorado. Ainda mais hoje no Brasil, né? A gente pensa, por exemplo, hoje em dia, essas questões não acontecem, estão muito longe da gente, não. Essas questões que acontecem, né? Nossa, é uma loucura. Só puxando um gancho rapidinho, amigo. Vai, Você manda. falou sobre essa questão de estar muito perto da gente. A gente tem um grande exemplo. Com a seca do Rio Canoas aqui, estão querendo transportar água do Rio Sapucaí para abastecer Cidade Franca. Olha aí, gente, o maior exemplo não tem. Galera, eu acho que, tipo, vocês aqui no chat, vocês estão mandando muito bem. Por quê? Eu acho que vocês estão percebendo como não é simples. Tipo, é claro, eu faço isso como provocação, tá? Quando eu falo que, tipo, eu sou contra o agronegócio, ao mesmo tempo que eu também tô falando, não, eles que tinham que defender porque é do interesse deles. E aí eu jogo pro Estado. Por quê? Essa não é uma solução que vai vir, ou que deveria vir, de um único grupo, sabe? Não é só o Estado, não é só os fazendeiros, o agronegócio. Isso é muito complexo, gente. Não é fácil de resolver e não vai ser resolvido rápido. Esse que é o principal ponto. Essas mudanças climáticas, elas são processos de décadas, tá? Se hoje a gente está enfrentando a pior crise hídrica do século, sabe por que que é? Porque lá na década de 70, de 80, nos governos militares, a gente desmatou quase 20% da Amazônia. Então, o que a gente já fez há quase 40, 50 anos atrás, a gente está colhendo agora. O que eu quero dizer? As mudanças climáticas, e a gente está vendo isso, elas estão muito intensas. Só que elas não são rápidas o suficiente para a gente se mexer. Infelizmente. Essa que é a grande verdade. O Geisel, o Dutra, Humberto Castelo Branco, os ditadores da ditadura militar brasileira estão tudo morto. O problema não é deles, entendeu? Da mesma maneira que quando a gente for enfrentar o problema de que a gente queimou 30% do Pantanal, o Bolsonaro já vai ter morrido. Não vai ser mais problema dele também, entendeu? Aí é que tá um dos grandes, sabe, uma das grandes questões. É muito difícil de resolver. E eu vou um pouco além. Eu tô falando aqui, claro, do contexto brasileiro. Só que isso não é só o Brasil. Isso é no mundo. Isso é por causa do sistema de produção que a gente tem, tá? O sistema de produção que a gente tem, o capitalismo que a gente tem hoje, do jeito que a gente tem, tá levando a gente pro buraco. Tá levando a gente pra morte. E aí, gente, não fazendo juízo de valor, eu não vou entrar nessa discussão econômica, se é o melhor sistema, se não é. Esse não vai ser o meu ponto aqui, não para agora. Mas é que a gente devia repensar esse sistema. Ele devia ser mais racional, ele devia ser mais equilibrado. E eu vou dar exemplos internacionais. Essa questão de secar um rio já aconteceu. Aconteceu, por exemplo, na União Soviética. Os caras secaram um mar inteiro para produzir algodão. E aí a gente está falando de União Soviética, um outro sistema de produção, uma outra ideologia, só que fez a mesma cagada. A gente tem que mudar o nosso pensamento. E isso é muito difícil. É mais fácil eu falar do que a gente executar. Eu não lembro agora se foi o Mário, se foi o Luiz, falando que cadeia não prende ninguém. Eu concordo em partes com você, tá? E aí vamos dar exemplo. Quem da Vale tá preso? Quem da Samarco tá preso? Não vamos pegar prisão, não. A gente sabe que gente rica nesse país não é preso. A Vale pagou alguma coisa? Eu tô sendo muito sincero, tá, gente? Tô perguntando de coração aberto. A Vale, a Samarco, pagou alguma coisa? Ou ela tá na justiça até agora, negando até a morte que vai pagar? E aí, por que a Vale se chama Vale? Por causa de uma bacia hidrográfica. O Vale do Rio Doce.
a bacia do Rio Doce. Sabe o que a Vale fez? Sabe o que a Samarco fez? Extinguiu, matou, acabou com a bacia do Rio São Francisco. Quando a gente teve Brumadinho, quando a gente teve Mariana, a gente acabou com uma bacia hidrográfica inteira. E quando eu digo acabou, é acabou mesmo. Os peixes ali não tá rolando, gente. Não tá nascendo, não tá se desenvolvendo. A mata que tinha do lado já era, morreu. Ferro, chumbo são metais pesados. Um peixe, uma árvore, um ser humaninho não consegue lidar com isso. A Samarco, a Vale acabaram com uma bacia hidrográfica inteira. Extinguiram biodiversidade. Extinguiram desenvolvimento econômico, tá? Porque se você acaba com o rio, se você acaba com a mata, você está acabando com o desenvolvimento econômico. Você não vai ter a produção de alimento, você não vai ter uma produção industrial, você não vai ter uma produção tecnológica. É burrice, gente. O ponto que eu estou batendo aqui e que eu vou bater forte é que a gente está num sistema que está produzindo a nossa cova. A gente está num sistema que está produzindo o nosso buraco. Última vez que eu vou falar de mineração aqui. Juro para vocês. A gente também teve um caso muito semelhante, em menor proporção, mas teve no Pará. Não vou lembrar a cidade ao certo, mas era de uma mineradora norueguesa. Por que eu estou falando isso? A Noruega, ela fala, nós não usamos combustíveis fósseis, eles querem acabar com gasolina, com diesel até 2030. Os noruegueses falam que eles vão ser zero de emissão de carbono, não vão contribuir com as mudanças climáticas. Os noruegueses, eles são um dos pagadores do Fundo Amazônico, o Fundo Internacional que visa proteger a Amazônia. Sabe qual que é a grande questão? Eles são hipócritas. Por quê? Eles não destroem a Noruega, mas destroem o Brasil. Porque o desastre que teve no Pará foi por causa de uma mineradora norueguesa. Um dos maiores acionistas, um dos maiores grupos acionistas da Vale é um grupo norueguês. Então, é a questão do discurso. Eles falam que vão proteger, que vão cuidar, que são bonzinhos no país deles. Só que no nosso território, eles fazem cagada. Essa que é a grande verdade. Um outro exemplo de como isso é hipocrisia, é narrativa. E eu comentei com vocês nas nossas aulas. O Macron, o presidente da França, bateu forte muito no Brasil e continua batendo, falando que a gente é um monstro, que a gente é um páreo internacional, e atualmente a gente é mesmo um páreo internacional, falando que a gente é horrível, que a gente destrói a Amazônia, que a Amazônia não devia ser nossa, e o caramba quatro. Mas por que ele falou isso? Vamos além do discurso, vamos um pouquinho mais a fundo para ver no buraco que a gente está. O maior produtor agrícola da Europa é a França. Por que o Macron falou isso? O Mercosul e a União Europeia estavam muito perto de fechar um acordo econômico. Qual que era o problema? Os produtos brasileiros, eles são de melhor qualidade do que os franceses. Não adianta falar queijinho francês fresco, cheio de fungo, é ruim, é podre. Bom é queijo Minas. Queijo Minas é do caralho. Os nossos produtos são melhores e são baratos. O que ia acontecer se esse acordo fosse fechado? A França ia perder o mercado deles. E aí, para eles não perder o mercado deles, eles falam que a gente é um monstro. Mas eles estão falando isso porque eles estão preocupados com a natureza? Não. Eles estão falando isso porque eles querem vender, porque eles querem lucrar. Porque na hora de estourar um poço de petróleo no México ou no Oriente Médio, eles não estão nem aí. Eles destroem tudo e estão se lixando. Tudo bem? Barak, passa lá para o slide de consequências, por favor. Eu já falei quase todas. Pode ir para o próximo, por favor, amor. Só dando uma olhadinha rápida aqui no chat, gente, que vocês me instigam. Eu falei que eu ia ficar puto hoje. Eu falei. Nossa, inclusive, eu tô amando a discussão. Muito Não, bacana tá muito esse bom. Gente, debate. vocês estão num nível muito bom. Assume a aula, pelo amor de Deus. Eu tô falando sério. Gente, sabe o que é a questão? O papo de sustentabilidade não é o papo do hippie, do riponga, daquele estereótipo que a gente tem do hippie que abraça a árvore, que fica... Não é isso. O papo de sustentabilidade é um papo do futuro. É um papo da sobrevivência humana. Quantas espécies vocês acham que entram em extinção por dia? Quero chutes. Podem falar. Por dia. Quantas espécies são extintas por dia? 5. Bora, vamos lá. Mais. Quero mais. Quem dá mais, gente? Vamos lá. Momento leilão.
Gente, fala comigo. Eu sou carente. Senti que o 8? Senti que o Barack quer falar um número, hein? Senti. 15. 15. São extintas 200 espécies por dia. 200. Hoje, 200 espécies foram extintas. Amanhã vai ser mais 200. No domingo, mais 200. Na segunda, mais 200. E assim por consequência. E aí, gente, é tudo que é extinto. É planta, é inseto, é anfíbio, é mamífero, é fungo, é verme, é bactéria, é vírus. E isso é um problema muito grave. O nosso equilíbrio ecológico ele é muito sensível. Ele é muito delicado. Para vocês terem noção, para as pessoas que estão aqui, que vão ser papais, mamães, seus filhos e seus netos não vão conhecer o urso polar. Tá? Não vão. Nick, você está sendo profeta do apocalipse. Não, eu não estou sendo. É um fato. Os ursos polares estão em extinção. Até o final desse século, ou seja, até 2100, não vai existir mais urso polar. Sabe o pica-pau? O pica-pau que a gente assistia, que a gente gostava tanto, ele foi extinto. A espécie que o criador se inspirou foi extinta. Não existe mais, acabou. Sabe que outra espécie está entrando em extinção? A onça pintada, o leão, o elefante, girafa. Todos esses bichos que algumas pessoas ficam maravilhadas de ver, que acham incrível, vão deixar de existir por causa do nosso sistema, tá? A gente tá gravando a nossa própria cova. E aí, gente, vejam só, eu falei de urso polar. O urso polar tá onde? Nos polos. Quem é que tá lá em cima? Canadá, Rússia, Noruega, Suécia. Ai, falei de girafa, falei de leão. Onde que esses bichos estão? Na Nigéria, na África do Sul. O que eu quero dizer? Não tem ninguém bonzinho. Não é que nós, brasileiros, somos o pior país do mundo, a pior sociedade do mundo do ponto de vista ambiental. Não é. A gente só se destaca muito bem. Esse que é o ponto. A gente é muito bom. Mas todos os países estão nesse mesmo barco. E o problema é que ninguém está fazendo nada. Ninguém está se mexendo. Gente, as cataratas do Iguaçu secaram. Secaram. Um lugar onde dava para você tomar banho durante 11 mil anos. Secou. Galera, sinceramente, eu não tenho mais argumento. Não tenho mais o que falar. Então, eu já acabei falando de todas as consequências aqui. Atrito com países vizinhos, comentei. Sanções econômicas. Está tramitando uma lei nos Estados Unidos para sancionar os produtos que sejam de origem de desmatamento. Sabe qual que é o país que eles estão usando como exemplo para criar essa lei? Chuta um país. Começa com Bra, termina com Zil. É a gente. Quando essa lei for aprovada, se é que ela vai ser aprovada, 500 bilhões de dólares, 500 bilhões de dólares, meio trilhão de dólares vai deixar de entrar no Brasil. A economia está ruim, ela vai piorar, porque a gente vai sofrer sanção econômica por causa do desmatamento que a gente causa. Vamos mais além. Sabe a geada, as nevadas que a gente teve aqui no Brasil, que a gente achou lindo, maravilhoso? Elas acabaram com 80% da safra de café do estado de São Paulo. Nossa, Nick, como isso é possível? O seu cafezinho de 2022, mas principalmente o seu cafezinho de 2023 e 2024, vai estar muito, muito mais caro. Por quê, gente? Quando a gente fala em safra, quando a gente fala em produção de alimentos, o tempo é outro. A parada é outra. O café ele demora 2 anos para ficar pronto, tá? De você plantar e colher, torrar e consumir. Demora aproximadamente 2 anos. 80% da safra paulista de café foi perdida por causa da geada. Vou além. O grupo de pecuaristas do Mato Grosso do Sul falou que não vai ter safra de boi gordo para o ano de 2022 e 2023. O que isso significa? Boi gordo é o boi que é abatido e é exportado. Ele nem aqui fica, tá? Se a gente já não sente o cheiro da carne atualmente pelo preço, esse aí, que é o boi mais especial, ele vai embora direto. Os pecuaristas, os próprios produtores falaram que não vai ter. Por que não vai ter?
Porque a safra de milho e de soja foi muito ruim. Por que a safra de milho e soja foi muito ruim? Foi porque a gente está enfrentando a pior seca do século e porque a gente botou fogo em 30% do Pantanal. Só por isso. Coisinha boba, tá? Então, se a comida tá cara agora, a tendência ela é só piorar. Ela vai ficar cada vez mais escassa, menos diversidade, menos quantidade e mais cara. Então, a gente vai enfrentar uma insegurança alimentar. A gente já está enfrentando a insegurança hídrica. Por que o Brasil não está tendo um PIB positivo? Porque todos os países estão com... Não todos, né, gente? É um exagero, mas acho que vocês captaram a mensagem, porque a maioria dos países estão crescendo pós-pandemia. Porque eles têm água. Porque eles têm água para produção industrial, para produzir eletricidade. A gente não tem. A gente está sem água para produção industrial, para fazer a usina de Itaipu gerar energia. Por isso que a gente não está crescendo. E nem vai crescer. E vai piorar, porque nossos produtos agrícolas, que é o principal do PIB brasileiro, não estão nascendo, morreram, tá seco, não vai rolar, não tá tendo. Abraço. É isso. Eu não sei nem mais se tem mais alguma coisa para falar, eu juro para vocês. Baraca, passa só, mas esse e o próximo. Tá. Só passa o próximo e volta, só para eu ver o que é. Só para eu lembrar. Deixa nesse aí. Galera, eu só explicando aquele slide anterior, desculpa, Barack, volta rapidinho. Esse problema da gente ter atrito por causa de rio, por causa da segurança hídrica, não é uma exclusividade brasileira, tá? Se eu falei que a gente pode ter problemas com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai, por causa das merdas que a gente tá fazendo, isso acontece no mundo inteiro. Isso acontece em todo o planeta Terra. Essa imagem que vocês estão vendo do rio e várias pessoas atravessando é a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Aqui eu não quero que vocês reparem no problema de refugiados. Aqui é a questão hídrica. O Rio Grande, o Rio Colorado, ele passa no México. Qual que é a questão? Os Estados Unidos controlam esse fluxo de água. Controla com barragem, com eclusa e principalmente com a produção industrial e agrícola. Inclusive, o Rio Colorado já chegou a secar no México, mas secou porque estava faltando água? Sim, e também por um outro aspecto, porque os Estados Unidos não liberou água para descer para o México. E isso causa um problema muito sério. E eu não falo nem só do problema diplomático, de presidente brigando contra o presidente. Gente, isso causa problema para as pessoas. As pessoas dependem desse rio para navegar, para beber água, para ter a sua vida, para consumir, lavar sua roupa. Tudo bem? Mais um exemplo. Na aula de China que a gente teve, na nossa eterna aula de China, eu bati muito no ponto do Tibete. Na aula de Índia, eu bati muito no ponto do Tibete. Por quê? Os principais rios da Ásia nascem no Tibete. Por que o Tibete é tão disputado? Por que a China oprime tanto a região do Tibete? Porque a China sabe que se perder o Tibete, ela vai perder os principais rios dela. O rio Yangtze, o Rio Amarelo, o Rio Mekong, o Brahmaputra, o Hindu Kush, o Ganges, todos eles nascem no Tibete. É como se fosse o Cerrado, o Pantanal deles. Lembra que eu falei para vocês? O Rio Cuiabá, Paranapanema, Tietê, São Francisco, Paraguai, Paraná, que todos eles nascem numa região do Brasil e por isso ela é tão importante. O mesmo acontece na China, na região do Tibete. Então, de novo, gente, nós, enquanto sociedade, enquanto país, a gente é o pior do mundo, a gente é o pior. Não. A gente tá com a nossa ficha suja? Tamo. Talvez a gente seja um dos piores. Talvez. Não vou entrar nisso aqui, nesse ranking. Mas a gente não é o único. O ponto é, todo mundo tá fazendo cagada ambiental. É que a diferença é que o Brasil se destaca mais. Porque, enfim, isso aqui deixa com nós é pica. Para destruir o meio ambiente, nós é brabo. Só o próximo, amor. Por favor. Gente, prometo que eu tô acabando, tá? E é verdade, agora tá acabando mesmo. Eu falei das consequências e eu acho que já ficou bem claro. Eu acho que deu para entender o que vai acontecer. A verdade é que a gente vai enfrentar um caos climático.
E o primeiro ponto que a gente vai ter refugiados do clima. A gente já tem refugiados do clima. No futuro, as pessoas não vão fugir por causa do Estado Islâmico, da guerra civil na Síria, por causa de qualquer conflito que esteja acontecendo. As pessoas vão fugir de uma seca muito extrema, vão fugir de uma chuva muito extrema, vão fugir de uma nevasca muito extrema, sempre eventos climáticos muito extremos. Eu falei que o urso polar vai deixar de existir, uma espécie que vai deixar de existir. Vocês sabiam que tem países que vão deixar de existir por causa das mudanças climáticas? Se vocês têm interesse em conhecer o Caribe, as Maldivas, partes da Austrália, da Nova Zelândia, se eu fosse vocês, eu acelerava, tá? Porque mais 50, 70 anos não vai durar. Porque o nível do mar ele está subindo. E esses países, essas ilhas, essas regiões insulares vão ser alagadas. Tem um paizinho, gente, chamado Vanuatu, a República de Vanuatu. Só quem gosta de geografia, só quem é geógrafo, para falar esse país. É mentira, gente, tô inventando, nem existe. Brincadeira, existe sim. Vanuatu é um país que vai deixar de existir por causa das mudanças climáticas. As Maldivas, lugar lindo, maravilhoso, que eu só vejo umas blogueirinhas ricas no Instagram, vai deixar de existir. O Rio de Janeiro, que continua lindo, vai ficar debaixo d'água. Nova York, maravilhoso, vai ficar debaixo d'água. Deixa eu pensar em uma outra cidade. Londres. Amsterdã, cidade de maconheiro na Holanda, vai ficar alagada. Lisboa, terra dos nossos irmãos portugueses do outro lado do Atlântico, alagada. Essas pessoas vão fugir das suas cidades, dos seus países, porque não vai ter como, gente. Não vai ter como. A gente está entrando em problemas muito graves, muito sérios. E aí vocês perguntam, pô, Nick, qual que é a solução? Gente, desculpa, eu não sou a melhor pessoa para falar a solução, tá? Eu não sei qual que é a solução. A solução para mim é, Deus, começa de novo. Acaba com a criação e dá um reset, entendeu? Manda um dilúvio 2.0 e cria sem humano. Porque a gente conseguiu, galera. A gente conseguiu destruir o planeta. É só isso que eu tenho para falar. E eu não quero mais falar nada. Tô puto. Não quero mais. Tô de saco cheio. A gente mata 200 espécies por dia. A gente vai acabar com os ursos polares. Só vamos ver na propaganda da Coca-Cola. A gente vai ter conflitos com populações originárias, com povos ribeirinhos, indígenas, quilombolas. Não é que a gente vai ter, a gente já tem. Esses problemas só vão ficar mais graves. Assumo, não vou falar mais nada. Ai, meu Deus. Mas eu acho também um pensamento que fica, né, do pessoal, né? Tipo assim, não tem ninguém fazendo nada, não tá nada acontecendo, né? Meu Deus, esse caos não é eminente, né? Na verdade, tem, né? Tem alguns países, né, que se unem, né, para fazer a Agenda 2030, né, por exemplo, né? Tem algumas coisas desse tipo, né? Tem países unidos, eu acho que vocês têm mais propriedade para falar sobre isso, né? Mas tem nesses países, né? Tem a tal da Greta que vem aqui falar sobre, ai meu Deus, os negócios do país, né? Mesmo a gente tendo pessoas também brasileiras que também falam sobre os mesmos problemas, né? E mais um problema aí que a gente só dá atenção quando o pessoal é gringo, né? Mas tem, né? Tem gente discutindo sobre, né? Mas a economia vigente não deixa essa voz ficar tão alta, né? Porque o sistema que a gente vive exige que continue isso, né? Então, se não continuar, como que esse sistema, como essas pessoas que comandam o mundo aí, né? Porque a gente pensa que os presidentes, né? Eles que comandam o mundo. Na verdade, não, né? São grandes indústrias, né? Grandes donos de grandes marcas. Né? A gente pensa ali, não é o seu João da esquina que vende ali o Chebec, né? Não é ele, né? O cara é o dono da Johnson's, do dono da marca, né? Nem a Johnson's, né? A marca dele. Coca-Cola, são essas marcas, assim, sabe? Essas pessoas que estão ditando as regras do jogo, né? E é problemático, né? Fala aí, Barack. Agora a gente entrou na parte depressão, né? Minha aula é só felicidade, gente. Mas calma lá, gente. Então, é muito profundo essas questões, é muito complexo. Eu tendo a pensar que
tudo isso vem de uma cronologia também, né? De uma forma como o conhecimento ele é produzido e ele é imposto no restante do mundo, né? Porque a partir da colonização, a gente tem implementação, né? Não só a implementação, mas a imposição desse tipo de conhecimento, que também, inclusive, é violenta, né? O Matrix falou sobre isso. E que tipo de conhecimento que a gente está falando? É um conhecimento que não vê a natureza como viva, né? É como um objeto. Então, não vê o rio como um ser que tem vida, não vê as pedras, o solo, não vê o céu como algo vivo, né? Então, a partir do momento que você não vê isso como algo vivo, como um ser vivo, isso é passível de ser explorado. Eu tendo a pensar isso, né? E foi a mesma lógica que utilizaram também para escravizar a população negra na África. Então, se tira a vida dessas pessoas, torna elas um animal, uma pessoa sem alma, para conseguir explorar, né, a vida que ela tem. Então, eu acho que a gente precisa caminhar no sentido de tentar mudar a forma como o conhecimento ele é produzido. E isso é muito complexo, porque a gente atingiu internacionalmente uma forma de pensar, né, que ela já está estabelecida em todo o planeta. Então, todo o planeta também pensa nessa questão de desenvolvimento, né, de economia, de viver, pensa nessa mesma lógica de comunidade. Então, a gente está extinguindo não só os animais, mas a gente também está extinguindo saberes, a gente está extinguindo conhecimentos, conhecimentos que poderiam estar salvando o mundo agora. Os povos indígenas têm milhares de conhecimentos sobre e culturas e tradições que estão envolvidas com a natureza, com a Mãe Terra. Os povos africanos, os indígenas africanos, eles têm suas próprias formas, seus próprios conhecimentos que tratam a Terra de uma forma totalmente diferente, sabe? E a gente vai continuar nessa mesma lógica europeia, branca, colonizadora, que veio desse processo de violência. Então, eu acho que a saída é subverter essa lógica. E é claro, isso não vai ser fácil, isso não vai ser agora. E o Matrix também pontua a questão da Greta, né? Eu acho que a gente tem esse movimento, só que ele ainda é muito risório, principalmente porque ele acontece na Europa, né? E a gente tem um sul global aqui sofrendo pra caramba por toda a crise climática, né? E a gente precisa também descolonizar esse discurso. A gente precisa pontuar quem são as primeiras pessoas atingidas pela crise climática. São os povos originários, os povos nômades, a população negra, falando aqui especificamente do Brasil, né, em outras regiões do mundo. Então é uma questão que a gente precisa pensar e eu acho que a gente precisa mudar essa forma como o conhecimento é produzido. Pode falar, amigo. Gente, primeiro ponto, tá? Eu sempre sou muito sincero com vocês, então eu acho que é uma obrigação minha falar isso. Eu sou uma pessoa muito pessimista nessa questão climática, nessa questão ambiental. E aí eu preciso de também, né, nessa sinceridade, soluções, elas existem. Elas estão sendo desenvolvidas, elas estão sendo produzidas. E são soluções muito incríveis, tá? Então, assim, existem alternativas? Existem. Eu acredito que a gente vai alcançar elas, e aqui, gente, opinião minha, tá bom? Eu quero, né, para vocês terem isso. Eu não sei. Sinceramente, eu tendo a achar que não. E aí, eu vou dar um exemplo de uma solução que às vezes a gente não pensa. Transgênico. Transgênico a gente às vezes olha com um olhar muito pessimista, muito com o pé atrás. Só que a ciência genética, a biologia molecular tem um potencial inacreditável. E eu vou dar um exemplo muito bobo. O que é um transgênico? Você pega um gene de uma planta e transporta em outra. Por que você faz isso? Porque você quer atingir um certo objetivo. Você quer melhorar essa planta. Você está selecionando geneticamente a melhor planta. A humanidade sempre fez isso. A gente pegou o lobo e transformou em cachorro, através da seleção genética. Acontece que hoje a gente tem tecnologia para isso. E eu vou dar dois exemplos. Um que é real. Não se produzia soja no centro-oeste brasileiro até a década de 60, 70. Não produzia. Por quê? A soja não se dava bem no centro-oeste. Tá de sacanagem, Nick? No Mato Grosso do Sul só tem soja. Como que não se dava bem? Porque a planta natural, a planta
bruta, selvagem, ela não foi daquele clima. Ela não conseguia se desenvolver no cerrado brasileiro, num solo ácido. Não conseguia se desenvolver naquele calor. O que foi feito? O Estado brasileiro, junto com os fazendeiros brasileiros e a Embrapa, o Instituto de Tecnologia de Conhecimento do Agronegócio, fez o melhoramento genético. Fez a soja transgênica. Pegou gene de plantas que conseguiam sobreviver num solo ácido, num ambiente muito quente, e conseguiu produzir a soja no centro-oeste. Isso é um exemplo real. A gente teria a mesma capacidade de fazer isso com toda e qualquer planta. Você só precisa de vontade política, vontade econômica. Imagine você pega o gene a molécula do xique-xique, que é um cacto que tem no Nordeste brasileiro, e implanta no alface. E aí você consegue produzir alface no agreste, no sertão nordestino. Existe essa possibilidade. É uma potencialidade que existe, que ela é palpável. Só que a gente não está explorando. E só um último exemplo, para eu de novo ficar quieto aqui, puto da vida. Vocês já perceberam, eu não sei se vocês já perceberam ou já notaram, os maiores estudiosos de línguas indígenas brasileiras são estrangeiros. Normalmente, quem estuda línguas indígenas brasileiras é sempre um cara, sei lá, de uma faculdade em Nuremberg, na Alemanha, lá em Oxford, na Inglaterra, são sempre estrangeiros. Por quê? Inclusive, tem muito alemão, cientista alemão, biólogo, da indústria farmacêutica. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que aqueles povos indígenas têm um conhecimento prático, social, cultural e biológico inenarrável. Eles sabem que ali na Amazônia, aqueles povos usam uma série de plantas que potencialmente têm princípios ativos de um monte de remédio, de um monte de solução para medicina. Eles conseguem perceber isso e falar, você, cientista do meu país, você biólogo, você estudante de letras, você doutorando em idiomas, e aí vocês vejam que toda ciência é importante, vai para lá, entende o que esses caras estão falando, descobre que planta é essa, pega uma mudinha, traz para cá que a gente sintetiza. O que eu quero dizer? A solução está na nossa cara, gente. É só a gente conhecer o ambiente. O Barack acabou de falar isso. O Matrix acabou de falar isso. O conhecimento está aí e é uma das nossas possíveis soluções. É só a gente respeitar, falar, serve para isso, não serve para isso, vamos manter, vamos usar. Então é isso, gente. É isso. Gente, uma coisa também que é muito interessante sobre a questão do clima é que existem dois tipos muito importantes de políticas, né? Políticas de mitigação e adaptação à crise climática, que a gente precisa ter urgentemente. Por exemplo, vou citar questões regionais aqui de Franca. A gente tem o córrego dos Bagres, que sempre alaga e tudo mais. A tendência é que a gente tenha chuvas cada vez mais intensas. Então, uma política de adaptação e mitigação, quer dizer, para diminuir os impactos da crise climática, seria de expandir o córrego, por exemplo. Mas a gente também tem políticas para restabelecer o ambiente que era originário, né, que é um processo mais longo, que também pode acontecer. Só que a curto prazo isso não é efetivo, né? Demora muitos anos. Então, vai ter a crise climática, a gente vai ter muita catástrofe e isso é um processo que vai demorar muito tempo. Então, por isso que precisa ter esses dois tipos de políticas, né? A de restabelecer esse ambiente, né? Eu esqueci o nome. Eu acho que é restauração, mas eu não lembro. Seria a gente descanalizar esses córregos, mudar a forma como a gente organiza a cidade. É um processo a longo prazo, vai demorar muitos anos, mas que ele precisa acontecer, uma hora ou outra, né? E além disso, que a gente precisa reformar o que já está posto, a gente precisa impedir o processo que tem acontecido agora. Eu falei para vocês dos 13 mil empreendimentos imobiliários aqui em Franca. Gente, isso é um absurdo, sabe? Vocês não têm dimensão do quanto isso é grave para a gente. Franca tem mais empreendimentos sendo processados que Bauru, que é uma cidade muito maior que Franca. Então, assim, é muito grave. E estou abordando as questões regionais, né? Mas isso cabe a qualquer outra cidade do Brasil ou do mundo. Políticas de adaptação e de restauração desses ambientes, né? Então, eu acho que é um pouco disso. Pode falar, amigo.
O Barack, eu acho que isso você fala, né? Você acabou de falar, você deu esse exemplo de Franca, né? Mas está também muito ligado, porque com todos esses setores da questão ambiental, tem muita gente que lucra, né? E uma das pessoas, e um dos setores que lucra é o setor imobiliário, que ganha também dinheiro com isso. O latifundiário que tem uma terrinha ali e ele não está cultivando nada, não está vendendo, e tem ódio do MST que vai lá pegar o que ele não está usando, né? Ele está esperando o quê? Um momento que a cidade vai, lógico, vai crescendo, vai chegar ali e ele vai vender aquilo. Né? Então, assim, tá ligado, essas questões ambientais estão todas ligadas com a cidade. É uma loucura, é uma loucura. A minha cidade aqui, por exemplo, Sertãozinho, gente, é 15 minutos de carro para Ribeirão, é do lado, é muito próximo, muito próximo. Assim, tem em mente que daqui uns anos vai juntar as cidades, porque é muito próximo mesmo, né? E aí é isso, né? Tem o pessoal da cana que planta a cana, lucra loteando esses terrenos para as pessoas comprar, né? Horrores, horrores. É muito interessante isso que você trouxe, porque Franca também tem uma das maiores taxas de especulação imobiliária aqui do estado de São Paulo, né? E, nossa, você anda na cidade e tem aqueles espaços vagos, né? Aquele monte de pasto, lugares vagos ali que são reservados para, no futuro, ter enormes empreendimentos, lugares mais requintados de elite, né? Ali do lado da Unesp a gente tem a situação, um terreno enorme que já faz décadas e vai durar muito Jardim tempo ainda. Petraglia. Pois é, menino. E é essa questão que você também fala que a própria questão da adaptação, ela também vai fazer como setores imobiliários e empreiteiras também lucrem em cima disso, né? Gente, tem dois casos que eu vou citar aqui. Eu já tinha falado da questão de buscar água do Sapucaí para abastecer a Cidade Franca, que é um negócio absurdo, sendo que a gente também poderia estar tomando a água dos córregos aqui, se eles não fossem sujos, porque eles são sujos, poluídos. E isso Sabesp não conta para vocês, né? Mas então, a gente tem outra questão também, que agora eu já esqueci. Ah, lembrei. A gente tem um processo de canalização de um córrego aqui, que ele chama Engenho Queimado. Ele fica na zona oeste de Franca, no bairro São Sebastião, a famosa Tião. E é um bairro mais periférico da cidade. E ele é poluído por setor coreiro, né? Então, toda a química do curtume ali é despejada diretamente no córrego. E assim, além de toda a poluição, de jogar lixo ali, entulho. Então, é um córrego extremamente poluído. E adivinhem qual que foi a solução do setor público para isso? Limpar Alguém o tem alguma rio! dica? Quê? Limpar o rio! Não, Ah, jamais. Não vai resolver nada limpar o rio. Nenhuma dúvida, gente? Vocês têm Eles alguma ideia? aterraram o rio, quer ver? Quase isso. Meu Deus! Quase isso. Eles começaram um processo de canalizar o rio como se fosse um meio para resolver isso. Gente, opa. pasme. Mais de 13 milhões de reais envolvidos na canalização desse córrego. E até hoje não saiu do papel. E foi pago. Então, olha esse processo, né? De tentar resolver um problema, canalizar. O que é canalizar? O córrego, o rio, ele tem esse curso aqui igual do meu slide, ó. Tudo torto, né? Normalzinho. E aí, o que o ser humano acha, né? Não o ser humano em geral, né? Mas o que esse tipo de pensamento acha? Que isso é feio. Então ele tem que estar retinho, né? E para fazer isso, vai desmatar tudo que tem em volta desse córrego, desse rio, e vai pavimentar ele. Vai jogar concreto e ele não tem como escapar. Ele vai ficar ali no cantinho dele e não vai atrapalhar a gente. É isso. Isso que tomaram como solução para a gente. A gente já sabe do processo de enchentes que a gente tem na Cidade Franca. A gente estava conversando antes da aula aqui, o Matrix estava falando que ele chegou em Franca em 2019 e chegou no meio das enchentes que a gente teve naquele ano. Isso é muito emblemático, porque a gente já tem uma urbanização que traz essa questão das enchentes, e mesmo após isso, eles ainda remetem, insistem nessa lógica de canalizar os córregos. E o pior de tudo, como solução para a poluição. Não quiseram limpar o córrego, canalizaram ele, sabe, gente? Sem Aí, complexo. galera, o outro exemplo emblemático, né? Aí a gente tem que botar o dedo no culpado, mostrar
só pensei em São Paulo capital. Canalização de rio, pensa no Rio Tietê, pensa no Rio Pinheiros. Aí toda vez vai aparecer aquela fotinho, né? A maior crise hídrica, imagine se esses rios fossem limpos. Sim, se o rio fosse limpo, ninguém estava passando pela crise hídrica. Se vocês forem pensar, o Vale do Anhangabaú, ali tinha um rio, só que está canalizado. Por que a região das marginais, Pinheiros, Tietê, sempre alaga? Porque é natural. Porque a natureza, os fenômenos físicos, químicos, Deus, se for a sua fé, se você pensa assim, criou daquele jeito. O curso do rio, ele vai alagar. Não interessa se você, João Dória, quer acelerar e construir 12 faixas de cada lado. Não interessa. O rio não tá nem aí. Ele vai passar. E é isso, gente. Eu tô triste. Eu tô triste. Mas é isso, gente. Pode falar. Só um pontinho, Otávio. Só antes de falar assim, né, da questão dos imóveis e tudo mais. E aí, galera, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar o sistema contra o próprio sistema. Se a gente tem um sistema capitalista, as coisas têm que gerar dinheiro, tem que criar, tem que dar lucro. E aí eu tô falando de uma maneira muito pragmática. A gente tinha que mudar o método de pensamento e mostrar que imóvel parado não gera dinheiro. É perda de dinheiro. Especulação imobiliária não gera riqueza. Sou eu que estou falando isso? Não. É só vocês lerem Adam Smith ou John Locke, né, que são os pais do liberalismo, Adam Smith do liberalismo econômico e o John Locke tanto do econômico quanto social, eles eram contra especulação. O Adam Smith, ele era contra herança, porque herança não gera riqueza. Então, não sou eu, o Nick comunista que está falando, é o Adam Smith, meu. O cara criou o liberalismo econômico. Então vai ouvir os caras, gente. Entendeu? A gente tá num sistema que tá fazendo a gente perder dinheiro e se matar. Tô triste. Tô muito triste. E puto. Gente, eu queria terminar essa aula com uma musiquinha pra gente animar. O que vocês acham? Vamos! Coloca, por favor. Peraí, eu só tô... Amigo, se você quiser, pode parar de gravar.